Glórias a Deus pelo mover do Espírito Santo no nosso coração, pelo louvor que nos leva mais perto de Deus, nos aproxima mais. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aí invadindo seu coração e possa permanecer para sempre. Nessa noite eu quero compartilhar com você algumas coisas. E eu preciso dizer isso antes de você ouvir, para que você entenda a hora que eu for falando. Eu vou falar de lugar de milagre. E quando eu falar milagre, na maioria das vezes, quando eu estiver falando, eu não quero dizer aquele milagre que tipo assim, uma pessoa que realmente foi toda desenganada pelos médicos, e aí então ela de repente foi curada. Isso é um milagre. Cura é quando a pessoa estava doente, o médico estava tratando, mas de repente alguém orou e ela foi curada. Então é uma cura que ela recebeu. Mas o milagre é quando é algo acima. Mas nessa noite eu quero usar essa palavra milagre, eu quero usar ela como uma ação divina. Então todas as vezes que eu estiver falando, na maioria das vezes milagre, é assim, uma ação divina. Eu costumo muito usar essa palavra, porque, por exemplo, tem um sobrinho assim muito amado nosso, e aí eles têm dificuldade. Quem não tem dificuldade no casamento, né? Mas, às vezes vai, daí a pouco fica difícil, daí a pouco vai, e assim por diante. Momentos felizes, de repente não está feliz, e assim foi indo. E aí, quando a gente conversa, eu sempre falo assim, eu ainda acredito num milagre. Por quê? Porque, humanamente, parece que as coisas precisam de uma ação maior. Porque só o normal não dá. Então, todas as vezes que eu vejo uma coisa assim, eu falo assim, nós precisamos de um milagre. Precisamos de um milagre. Então, quando as coisas parece que sai e parece que não consegue, tipo assim, fulano precisa mudar, mas não muda. A gente fala, só um milagre mesmo. E é verdade. Nesse milagre que é a ação divina, aí acontece, então nós dizemos, é um milagre. Né? Então, nessa noite, eu quero iniciar com você com o texto de Lucas 10, você que tem a sua Bíblia aí, Lucas 10, de 25 a seguir. Eu quero que você medite algo que eu vou colocar. Pense um pouquinho aqui. Onde Jesus realizava a maioria dos milagres. Você que lê mais a Bíblia, conhece todos os evangelhos, onde conta todos os milagres que Jesus fez, curas, libertações. Aonde acontecia essas coisas? Pense um pouquinho, lembre de algumas curas, aonde é que aconteceu. Então, eu observando isso, ao preparar a palavra, percebi que a maior parte das curas que Jesus fez foi no dia a dia, foi na vida normal. Foi lá, estava andando Jesus lá e estava seguindo uma procissão de uma mulher que estava lá, e o seu filho estava lá no caixão, ela era viúva, e estavam eles chorando e indo lá enterrar aquele filho. E aí Jesus vem e começa a caminhar ali, e Jesus vai lá e ressuscita ele. E assim muitos outros textos no dia a dia. Eu gostaria que você ficasse com isso. No nosso dia a dia, no dia a dia da vida das pessoas, a maior parte dos milagres era lá. Tipo lá na tua escola, onde tu trabalha, lá no teu comércio, é lá com os teus vizinhos, é lá no posto, lá onde você abastece, e é lá no teu cotidiano que Deus quer realizar uma ação divina, um milagre ali. E eu quero chamar a atenção nessa noite, e espero que você cresça, que você saia do lugar, que você saia motivado, que você saia impactado, e você saia com a verdade pulsando dentro do seu coração.
Por que muitas vezes nós não pregamos? Já vamos ver mais adiante. Então, é lá fora que estão os doentes. É lá fora que estão os pecadores. É lá fora que estão os depressivos, aqueles que estão prisioneiros do vício e tantas outras coisas que as pessoas estão aprisionadas. Por quê? Porque tem um inimigo. E vamos ver o texto aqui iniciando. Eu vou ler, vou parar, depois continuar lendo. Então, aqui em Lucas 10, 25 a seguir, ele vai nos dizer algo. Aqui, primeiro é o contexto. Tá? Eu vou começar aqui pelo contexto do que eu vou falar aqui. Então, primeira coisa, alguns homens estavam ao redor de Jesus e eles entendiam da lei da época, judeus, e eles então queriam colocar Jesus à prova. Então, eles não estavam fazendo simplesmente uma pergunta só. E eles chegam e eles perguntam: que farei para herdar a vida eterna? E aí eles: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então lhes perguntou: o que está escrito na lei? Tipo, vocês conhecem a lei, vocês já deviam saber a resposta. Como vocês interpretam? E esses homens disseram: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses homens falaram isso. Então Jesus disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Tipo, eles estavam perguntando sobre a vida eterna. Faz isso e você vai ter a vida eterna. Ele, porém, esse que estava perguntando, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Você pensa: quem é meu próximo? Meu próximo é quem está bem próximo de mim. Essa é a ideia. Então, os outros, tipo assim, eu vou amar aquele que está mais próximo de mim, e os outros ficam para lá. Porque ele não é próximo de mim. Mas agora aqui Jesus vem dizer quem é o próximo. E aí Jesus, então, eles perguntando, Jesus conta algo para eles. Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Eu quero trazer para a nossa realidade hoje. Isso aqui Jesus estava falando para aqueles judeus. Agora, hoje, se Jesus estivesse aqui, o que Jesus estaria dizendo para nós? Olha, lá fora tem um salteador. Lá fora tem alguém que rouba a vida das pessoas. Tem alguém que fere as pessoas. Tem alguém que quer matar as pessoas. São salteadores. E para muitos, eles vêm e roubam toda a paz que a pessoa tem, toda a alegria que a pessoa tem, toda a saúde e às vezes todo o dinheiro. E às vezes deixa quase morto. Tem pessoas à beira do suicídio. Então lá fora, onde Jesus quer. Ele pode fazer milagres, e vai fazer milagres aqui. Mas os milagres que Ele quer fazer é lá fora, lá onde você está. Por isso que Ele colocou, como o pastor Jean diz, você é uma luz para brilhar lá fora. Então, aonde você está é o lugar. E aí eu quero dizer o lugar dos milagres. Agora, olhando o texto aqui, o versículo 31 diz: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo-o, passou de largo. Quer dizer, foi para o outro lado da rua. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Agora, olha só, Jesus citou o sacerdote, que era sacerdote judeus. Ele citou o levita, que é aquele que ficava no templo, ali constantemente para ministrar ao Senhor, eram os levitas. Agora no 33 ele fala: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Então olha só, Jesus estava falando assim: olha, aqueles que deviam, que seriam os encarregados, eles passaram de largo, eles foram para o outro lado da rua. Sabe quando nós nos convertemos na nossa cidade? Era uma cidade pequena, e quando as pessoas passavam por nós, algumas delas ficavam do outro lado da rua, para não passar junto da gente. Nós tínhamos uma farmácia e eles também eram até proibidos de passar na nossa farmácia.
Ou quando eles passavam na frente, realmente eles faziam um sinal lá e eles nos olhavam, e quase que fulminando a gente. E teve um dia que eu fui numa livraria, a Floricultura, e naquele dia ninguém me atendeu. Eu fiquei esperando que alguém me atendesse, ninguém me atendeu. E, nós passamos algumas coisas que os de hoje não passam, né? Então, a gente abriu caminho naquela cidade. Hoje eles não passam por isso. Hoje o povo é mais acolhedor com aqueles que conhecem mais a Bíblia. Então, aqui, olha só. Diz que casualmente, por acaso estavam passando por ali, já tinham que passar por ali. E aí passou o sacerdote, passou o levita, e aí agora passa o samaritano. Também, por acaso, estava passando por ali. E aí, seguiu o seu caminho, só que a diferença é que ele passou perto. Sabe, quando nós passamos longe, nós não enxergamos. E como diz, né, a gente ouve bastante isso, que o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então é melhor ignorar. É melhor fazer de conta que não ouviu. Por exemplo, às vezes vê no vizinho muita briga. Nós temos um vizinho lá que o filho grita tanto, uma criança, acho que deve ser uns 2, 3 anos, mas grita, e os pais não conseguem fazer parar de gritar, porque grita mesmo. Daí dá uma vontade de ir lá, dizer assim, ó, podemos ajudar, olha, tem jeito. Mas eles já mostraram a aversão conosco, já não querem. Então, a gente só fica pensando, poxa, isso é espiritual, porque não pode uma criança ficar gritando desse jeito. E a gente vê que eles não dão conta, porque parece que quando eles falam, a criança grita mais forte ainda. Então, quando a gente passa de longe, a gente não vê. A gente não vê que o vizinho está com dificuldade. Que talvez aquele casamento já está quase no fim, a gente não vê. Que aquela mãe está sofrendo tanto desesperado com o filho viciado e a gente passando de largo, a gente não vê, a gente não enxerga. E foi o que esse sacerdote, o que esses levitas fizeram. Mas aqui vem o samaritano, que perante os judeus, eles tinham uma cisma com o samaritano, tipo assim, você lá e eu aqui. Eles cismavam e agora Jesus usa. Ali, para a ilustração, ele usa os samaritanos. Ele falou, olha, vocês que deviam fazer, vocês não fizeram. Aí o samaritano passou ali e compadeceu-se dele. Chegando, pesou-lhe as feridas, aplicando óleo e vinho e colocando sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, se alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai e procede igual. Então aqui ele nos mostrou quem é o próximo. É aquele que você não passa de largo e que tu vê a dificuldade. Sabe, às vezes a pessoa chega e diz assim, eu não aguento mais essa vida. Abriu uma porta ali, alguém tem que entrar por ela, para que o lugar do milagre seja ali naquela hora. E às vezes a pessoa perde a oportunidade. Às vezes tu vê a pessoa ali falando desesperado com alguma coisa, e aí perde a oportunidade de falar. Então esse samaritano, ele olhou para aquele homem que estava lá ferido. Ele encheu-se de compaixão, porque ele ficou perto, porque ele passou perto, porque ele não desviou. Então faz de conta, não estou nem escutando. Certa noite, há muitos anos atrás, nós morávamos numa cobertura. E aí, eu deitada, eu escutei umas vozes, e aí eu levantei. E aí, como a gente morava na cobertura, tinha sacada, eu fui lá fora. Aí eu olhei, tinha 2 homens, que um descia, outro subia no carro, e eles brigavam. E aí a coisa parecia que estava ficando feia. Eu falei, amor, tem alguém brigando ali. Mas daí ele estava meio dormindo, ele ficou. Aí tá, e de repente, um cara descia, outro entrava, e eu falei, o que está acontecendo? E comecei a orar.
Só que, de repente, um entrou no carro e foi para atropelar aquele outro. E aí eu falei, amor, levanta, me ajuda a orar aqui, porque senão o cara vai matar o outro lá. E aí ele levantou e ajudou a orar. E aí foi tão interessante que ele chegou a atropelar assim de leve aquele homem. Daí ele caiu no chão, mas depois ele se levantou. Então não foi tanto. E aí, quando começamos a orar, aquele carro saiu dali. Deixou aquele homem lá e saiu. Eu acho que alguém chamou a polícia, daí a polícia chegou. Agora, olha só que interessante. Aquele homem do carro voltou. Como? Justamente na hora que a polícia estava ali, ele voltou. O que eu pensei? Ele devia estar sendo movido por demônios. Que queriam, né? Aquela pessoa devia estar dentro do carro dele. Então, devia ser alguém conhecido dele. E aí, ele foi impulsionado pela obra maligna e fez aquilo. Depois, na oração, eu creio que ele caiu em si e voltou ali. Mesmo a polícia ali, ele voltou ali naquele lugar. E aí, acalmou tudo aquilo ali. Daí eu não sei o final da história, mas não sei se prenderam o outro, o que aconteceu. Mas não foi uma vez nem duas que a gente começava a orar quando tinha uma situação. Eu posso fazer de conta, eu continuo dormindo. Eles lá, aqueles que se virem, ficam arrumando briga e eles que se virem. Eu posso passar de largo. Mas será que é isso que Jesus quer? Será que é isso que Jesus espera de nós? Cada momento, em cada lugar, aquele lugar pode se transformar em um lugar de milagres. Quando nós estamos falando de uma ação divina, em qualquer situação, dentro da nossa casa, existem situações, às vezes, que nós precisamos de uma ação divina para mudar. E aí, aquele lugar da nossa casa pode se transformar no lugar do milagre. Às vezes, é na casa do vizinho. Às vezes, é lá no posto. Meu marido, às vezes, não se importava. Ele orava onde estivesse, na rua, tudo, ele orava pela pessoa. E nós temos uma outra situação que aconteceu, está no livro de Marcos 2:1, não precisa abrir, é a cura do paralítico. Que 4 pessoas, eu penso que seriam 4 amigos dele, levou até Jesus. Então esses amigos se importaram. E esses amigos, eles creram e levaram aquele homem para Jesus curar. Então eles se importaram com aquele homem e eles levaram lá Jesus, porque eles acreditaram que aquele lugar era o lugar de milagres, onde Jesus estava. Quem é o discípulo de Jesus hoje? Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Jesus falou, vocês farão obras maiores que as minhas, porque o Espírito Santo está conosco. Então, aqueles homens, eles tiveram amor para com o próximo, e eles foram lá e creram. Então, a primeira coisa é saber que qualquer lugar pode se transformar num lugar de milagres. Qualquer lugar. Pode ser o momento. E nós temos que perceber a hora do milagre. A hora que você vê. Ou é alguém falando, estou desesperado. Mas agora pode ser a hora do milagre. E o lugar do milagre. Às vezes é dentro da sua casa. Às vezes é na hora que você, marido, esposa, que tem uma conversa, sabe aquelas conversas significativas? Aquela conversa que o casal tem, que parece que muda o rumo do casamento. Ali foi o lugar do milagre. Porque nós não conseguimos por nós mesmos. Só pela ação de Deus. E nós precisamos crer. Há uma outra situação onde Jesus encontrou a samaritana. Aonde ele encontrou? Lá no poço, no dia a dia. Ela foi tirar água e Jesus encontrou ela. E naquele lugar, aquele lugar se tornou o lugar do milagre. E ela teve um milagre na sua vida, porque Jesus, o milagre dela foi transformação. Porque Jesus disse, olha, se você beber da minha água, você jamais terá sede. Aquela mulher tinha 5 maridos. Devia haver um vazio dentro dela, que nada preenchia. E aí Jesus sabia disso. E ele disse assim, olha, se você beber da minha água, você jamais terá sede.
Então eu penso pelo que está escrito, que a transformação aconteceu na hora, no coração daquela mulher. A tal ponto que ela saiu e ela foi contar. Para quem ela foi contar? Eu imagino, veio muita gente por causa dela. Mas eu imagino que ela procurou primeiro seus conhecidos. Então ela não pensou em si mesma só. Ela pensou que aquilo era tão bom que ela estava tendo, que ela tinha que contar para os outros. E muitos, a Bíblia diz que creram por causa do que aquela mulher falou. Então a palavra que aquela mulher falou mudou o rumo daquelas pessoas. Quando ela falou, o lugar do milagre estava ali, porque moveu, houve uma situação, as pessoas responderam, mas houve a unção divina ali naquele lugar. Aquele lugar se tornou o lugar do milagre. E aí muitos vieram por causa dela, por causa do que aconteceu na vida dela. Ela acreditou em Jesus. E ela se importou com o próximo. Se ela não acreditasse, nada ia acontecer na vida dela. Então é necessário, primeiro, perceber o lugar do milagre, mas crer que o milagre pode acontecer, que uma ação divina pode mudar as circunstâncias. Nós não vamos ver milagres se nós não crermos. Crer é decidir, eu vou acreditar. Não é um sentimento. Eu vou acreditar e pronto. Eu dizia assim, para alguém que duvidava da Bíblia, eu falei, se a Bíblia fala que foi o Jonas que engoliu a baleia, eu acredito. De tanto que eu acredito na Bíblia. Deus não ia nos deixar à mercê das palavras dos homens. Que cada um fala o que quer. Deus não nos deixou. Ele nos deixou as Escrituras, com a verdade de Deus aqui. E nós temos, aquele povo de antigamente, eles tiveram que ficar com o que eles ouviam, daqueles que conheciam Jesus. Mas nós temos esse livro, que é um livro sobrenatural, aonde está toda a história da humanidade, está aqui, contada aqui, o antes, o agora e o depois. Você que está com a sua Bíblia aí, pode voltar um pouquinho ali de Lucas, vai para Lucas 7. Esse texto aqui me chama muita atenção. Creio muito nesse mover de Deus que está relatado aqui em Lucas 7, 1 a 10. Diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Agora olha só, o centurião tinha um servo que estava muito doente e ele estimava muito esse servo. Ele estava à beira da morte, então o servo também nem podia buscar, nem podia correr atrás de Jesus que estava naquela região. E aí a Bíblia diz, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus pedindo que ele viesse curar o servo. Ele nem foi lá, ele pediu se Jesus vinha curar o servo. Esses, chegando a Jesus, com instâncias lhe suplicaram, dizendo, ele é digno que faça isso, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E perto da casa, o centurião enviou amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, não precisa vir até aqui, porque eu não sou digno. Agora, olha esse homem. Ele não era judeu. Ele ajudava os judeus. Ele construiu a sinagoga para os judeus. Mas agora, esse homem ouviu falar de Jesus. E ele vai a Jesus não por causa dele. Ele vai a Jesus por causa do outro. Por causa de alguém que era bem importante para ele. Ele vai a Jesus e aí, aliás, ele manda buscar Jesus. E quando Jesus chega perto, ele diz, eu não sou digno que entres na minha casa. Agora, olha só o que ele disse. Por isso eu mesmo não julguei digno de ter ele contigo. Ele nem foi. Diz, eu não sou digno desse homem.
Esse homem não tinha visto Jesus. Ele ouviu falar. Mas olha que reverência, olha que honra, olha que reconhecimento para com Jesus. Esse homem reconhecia a autoridade que Jesus tinha. Era uma autoridade, ele tinha autoridade da terra, mas ele reconheceu que Jesus tinha a autoridade maior e a autoridade do céu. E Jesus muito se alegrou com isso. E aí o homem disse: manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus, nem te incomode de vir até aqui. Tipo, eu creio tanto que tu não precisa vir nem aqui, só manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. Então, como é importante nós crermos para nós e cremos para os outros. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo, vai, ele vai. E o outro vem, ele vem. E ao meu servo, faz isso, ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Então aqui nós vemos que ele disse: manda uma palavra. E aí pensinha, a palavra percorreu os céus e chegou àquele doente. E ele foi curado. Manda uma palavra. Se nós conversarmos, a maioria das pessoas vieram para Jesus por causa de uma palavra. Se você pedir o testemunho, eles dizem: eu estava trabalhando numa loja lá e aquela da loja começou a falar comigo e assim por diante. O meu amigo lá, o outro, e assim todas as histórias. Uma palavra leva a pessoa para o lugar do milagre. Uma palavra. O meu marido estava falando hoje de manhã que, né, quando Deus fez a terra, falou: haja luz. E houve luz. Porque a palavra de Deus, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus é Pai. Um Pai maior e melhor que possa haver. Ontem eu estava assistindo um filme documentário muito tremendo. Se você tiver oportunidade, assista. O nome é Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Ele fala sobre a paternidade de Deus e eles testemunham fatos reais. Lindas histórias contadas ali nessa área de pai. Talvez você não tenha tido um pai que Deus queria como Deus. Porque talvez ele não teve um pai também. Mas cada pai pode fazer uma nova história. Não precisa repetir a história da sua vida. Faz uma nova história. Eu penso sempre no testemunho da pastora Cris. Ela não teve uma mãe presente. Ela sempre teve que morar. Não pôde morar com a mãe. Porque a mãe foi morar com uma pessoa que a pessoa não queria ela. E ela teve que ficar com a avó, depois ela ficou com tia, depois a avó morreu, daí ela teve que ficar com outra tia. E assim ela ficou de ter dias, teve dia que ela não tinha onde ficar. E aí eu olho a história dela, eu penso, meu Deus. Mas ela não ficou à mercê do passado dela. Ela não repetiu, ela quebrou o ciclo do abandono. Hoje ela é uma mãe muito presente na vida dos filhos. Ela não repetiu, não era porque ela não teve uma mãe que ela ia repetir a história. E assim é com o pai. Eu não preciso, se você não teve uma boa referência de pai, você não precisa repetir essa história, você pode fazer uma nova história para os seus filhos.
E aqui nós vemos, ele fala, manda uma palavra. É uma palavra de Deus. Que Deus quer lançá-la através da sua boca. E aí Deus quer fazer os milagres. E nós precisamos crer para nós e para os outros. Porque aquele servo nem podia. Alguém teve que ter fé por ele. E aí Deus quer fazer os milagres na sua vida. As transformações na sua vida, que você veja o poder de Deus dentro da sua casa, aonde você for, essa é a vontade de Deus, que você presencie com os seus olhos os milagres dele. E aí você vai ter fé para os outros, você precisa crer, e sabe que nós precisamos perceber o momento do milagre. Olha, o milagre vai acontecer. Pode acontecer agora, com uma palavra que eu falar. Como eu disse dos testemunhos das pessoas. Só que eu coloquei 3 coisas, que geralmente é o que impede. Há impedimentos para que a gente vá, para que aconteça um milagre na vida das pessoas. Se eu não crer, não acontece na minha vida. Mas também se eu não crer que eu vou ser um instrumento para a vida do outro, também não acontece. Então, abordar as pessoas. Por exemplo, falar com elas. Ela está falando assim, olha, a minha vida está tão terrível, eu estou tão desesperada. Meu Deus, quem não falará? Quem não dirá? Se calarem, diz Jesus, até as pedras clamarão. E aí, às vezes, a coragem, nem vai ouvir se eu falar. Capaz de ficar bravo ainda. E aí não fala. E aí, então, às vezes, os impedimentos é de abordar. Eu era uma pessoa que, meu Deus, para eu abordar alguém e falar, muito difícil quando eu me converti. Muito, ainda bem que o meu marido é o contrário. Então, meu marido abordava a pessoa, falava de Jesus e falava, você precisa fazer um estudo bíblico. E daí eu entrava na história e passava o estudo bíblico. Claro, graças a Deus, que quando eu vim para Porto Belo há 20 anos atrás, eu falei, eu vou mudar essa história. Eu comecei a ser mais ousada. Vou incomodar as pessoas mesmo, vou incomodar nem que ela ache ruim. Porque elas não sabem, elas não conhecem Jesus. E aí, então, os impedimentos podem ser na abordagem. Você não tem coragem. Você não consegue abrir a boca para falar. Então, quando eu não conseguia abrir a boca para falar, mas eu orava para aquela pessoa. Outro impedimento, achar que o que você vai falar não é tão importante. Nem vai acontecer o milagre. Ela nem vai ouvir. Isso é um impedimento. Nós temos que perceber o momento. Porque nós podemos perder esse momento e essa oportunidade que aconteça um milagre. Outro impedimento, crer que a vida da pessoa pode mudar com a simples abordagem. Com uma simples palavra. Quem sou eu? Vou falar uma palavra, vou mudar a vida da pessoa? Claro, não somos nós. Mas nós somos o instrumento para que o milagre aconteça. Para que aquele lugar se torne um lugar de milagres. Nós podemos ser esse instrumento. Você pode ser dentro da sua casa. Às vezes a gente vê o marido que não tem fé. Às vezes é a mulher que não tem fé. Aí, às vezes eu falo de um marido conversando. Eu falei assim, é você que está de pé lá na sua casa. É você que tem que dizer para o inimigo, aqui não. Você é a autoridade lá dentro. Então, não importa o que essa mulher fale, não importa o jeito que ela age. Mas, pastora, hoje estava lá, parecia endemoniada. Pois é a sua casa, é a sua autoridade. Você vai deixar? Não é brigar com ela, mas é dizer, inimigo, todo espírito de confusão sai da minha casa. Nas proximidades da minha esposa, e assim por diante. Então, os impedimentos é de a gente não crer. Realmente algo vai acontecer na vida dela. Eu digo isso, gente, porque eu sentia isso. Sei lá, então já nem vou falar, porque eu acho que ela nem vai ouvir. Então, esses impedimentos para impedir que... E aí, sabe o que a gente faz? A gente passa de largo, que daí a gente não vê, daí a gente não fica com compaixão para fazer alguma coisa. Sabe, nós sabemos evangelizar. Creio que todos aqui sabem.
evangelizar. Porque sabe que é importante, porque muda a vida das pessoas. Só que tem uma coisa, crer em Jesus, aliás, crer que Jesus faz milagre, é fácil. Você acredita que Jesus faz milagre? Amém. Até os demônios acreditam que Jesus faz milagres. Eles sabem. Então, crer que Jesus faz milagres é mais fácil do que crer que Ele pode fazer através de você. Pense um pouquinho se não é assim. Eu creio em Jesus. Mas aí, quando se refere a eu ser usado, eu não creio da mesma maneira. E aí nós vemos um texto onde Jesus estava andando sobre as águas. E aí Pedro olhou e falou: Senhor, eu quero ir também. Imagina, né? E aí Jesus disse: vem. E o Pedro, vou. E ele estava andando sobre as águas, que nem Jesus, andando. Só que teve um momento em que ele começou a afundar. Pedro começou a afundar. Provavelmente, ele afundou, não por falta de fé em Jesus. Jesus estava andando, ele acreditava que podia, porque Jesus estava andando. Agora, ele teve falta de fé para que ele pudesse andar. E é assim, nós cremos que Jesus faz os milagres, que pode fazer grandes milagres, mas temos dificuldade de crer que nós somos o instrumento do milagre. E quando a gente falar, o milagre pode acontecer. A ação divina. Às vezes não ora para a pessoa porque pensa que nada vai acontecer. Um dia uma pessoa orou por mim, que eu tinha uma situação lá e o meu coração estava aflito. Ela orou por mim, uma oração simples, não senti nada na hora que ela orou. Saí. Antes de chegar na porta da minha casa, o meu coração era outro. Não senti nada na hora da oração. Não vi mover de Deus. Não senti nada. Mas a hora que eu cheguei em casa, meu coração era outro. Havia uma paz muito grande, uma confiança muito grande no meu coração. Eu quero encerrar com 2 testemunhos. Há muitos anos atrás, eu era professora. Eu dei mais ou menos uns 7, 8 anos de aula para escola primária. E aí, eu comecei a ter os filhos todos, daí larguei, porque cuidava do filho dos outros, não cuidava dos meus. 5 não era fácil. Então, eu larguei, fiquei alguns anos sem trabalhar. E aí, certa época, eu tinha nascido o último filho, já tinha, não sei se tinha 1 aninho ou mais, 2 aninhos. E aí, então, uma escola particular veio me pedir se eu não ia dar aula lá. Eu falei: olha, eu tenho meus filhos para cuidar, né? Eu tenho ainda um menorzinho, embora eu tinha quem trabalhasse comigo, quem cuidasse. E aí, então, mas eles insistiram, porque como eu já tinha experiência, eles insistiram. Eles falaram: não, nós vamos te dar uma auxiliar. E você não precisa corrigir caderno, você não precisa levar nada para casa. Essa auxiliar, ela vai ficar o tempo inteiro com você e para te ajudar e tal. Então tá, eu aceitei. Eu não sabia que Deus tinha um propósito com aquilo. Aí eu fui. E aí essa professora me acompanhava. E toda vez que eu começava a aula, a diretora tinha permitido que eu fizesse uma ensino religioso uma vez por semana, ou eu poderia falar todos os dias um pouquinho. Eu escolhi falar todos os dias um pouquinho. Então, todo dia, se eu ia falar de matemática, se eu ia falar do corpo humano, eu primeiro dizia como Deus criou o homem. Eu falava. Se eu ia falar da geografia, eu primeiro dizia: olha, Deus criou assim, assim, assim. Daí depois eu entrava na ciência, na geografia, assim. E daí eu cantava. Eu não sou da área de louvor, né, não é o meu dom. Mas eu cantava. Daí eu cantava música e tal. E se passou 1 ano. E foi o 2º ano. Na metade do 2º ano, aquela professora ficou doente. E é assim, ela teve uma doença que numa semana, ou ela curada completamente, ou ela morria. 1 semana. E aí, ela internou numa sexta-feira.
E eu fui visitar ela numa quinta-feira. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou para mim, Sueli, ela falou, você não imagina que tudo que tu falava não era para as crianças, era para mim. Tu não via, tu não percebia, mas eu colocava a mão no rosto porque eu estava chorando daquelas coisas que você falava, daquelas músicas que você cantava. E agora, nesse momento de dor que eu estou passando, aquilo está me fazendo muito bem. Você falava da volta de Jesus e essa lembrança está me fazendo mais forte para esse momento que eu estou passando. E daí, na sexta-feira, a diretora foi ver ela. E aí ela entrou em coma. Mas antes de entrar em coma, logo ela estava começando a ficar para ele entrar em coma, ela começou a cantar uma música. E ela cantou a música, ali quase morrendo. E ela cantou a música. E ela cantou a música que eu cantava para eles. E a música era... Sinta o roçar em sua vida das orlas do vestido de Jesus. Sinta que o Senhor está aqui e quer ouvir teu louvor. E assim por diante. E ela estava cantando essa música. E a diretora falou para mim. E aí, antes dela entrar em coma, ela falou 3 vezes o meu nome. Eu estava lá por causa daquela moça, com certeza. Depois eu saí da escola, novamente. E daí eu acho que o meu pequeno, estava pequeno ainda, eu saí novamente da escola. Fiquei 2 anos lá. E eu entendi que era esse propósito. E no dia do velório dela, a mãe, que não era evangélica, falou assim, eu quero que você faça as tuas orações aqui. Porque ela sempre falava da sua fé. E eu fiz as orações ali. Eu falei, ela não está aqui, mas eu vou cantar a música que eu cantava lá. E que ela gostava de ouvir. E aí eu cantei ali, fiz tudo ali. Me enchi de coragem. Né? E fiz aquilo. Falei, eu não posso perder essa oportunidade. Era num dia qualquer, era na minha escola, era na minha sala. E ali estava acontecendo um milagre. E eu não estava percebendo que ali era o lugar do milagre para aquela moça. E aí uma outra história também que me chamou muita atenção. É assim, um casal lá em Porto Belo, o filho deles estava com uma doença que se batesse nele, se caísse no chão, ele morria. Com manchas pretas. Eles tiraram ele da escola porque ele estava doente. Agora, olha só, um casal veio de Tubarão morar ali para Porto Belo. E aí, nós que morávamos no Paraná, viemos fazer um retiro de casal ali em Laguna. Agora, olha só a história. Nunca nem pensando que a gente ia morar em Porto Belo. Viemos lá naquele lugar. E aí, nós ministramos aquele encontro de casais. E aí, olha só, o amigo levou o casal, gente, com o filho. Filho, não sei se era 6, 7 anos. Agora, quem é que vai, quem é que tem disposição para ir no encontro de casal, que é para casal, com um filho doente? Tipo, e no encontro de casal, o que a gente ministra? Para casal, palavra para casal, a gente não ministra cura física. Só se Deus quer fazer, Ele mostra, mas geralmente não é isso. Então, conscientemente, ninguém iria com um filho doente para o encontro de casal. E aí lá no encontro eles colocaram ele deitado lá no chão. E aí às vezes os irmãos passavam por lá, oravam por ele. E daí teve uma hora que as pessoas tinham que se apresentar, os casais. Daí eles subiam lá na plataforma. E aí se apresentavam. E nessa hora o pai dessa criança e a mãe estavam se apresentando. E aí falando, olha, eu vim porque eu conheço Jesus. Para mim, eu conheço Jesus. Mas quando ele fala de Jesus, que era o irmão lá evangélico, quando ele fala de Jesus, parece que o Jesus dele é diferente do meu. E eu vim para querer conhecer o Jesus que ele fala, porque parece que é diferente do meu. Daí ele falou, olha, eu tenho um filho doente, e assim por diante. E na hora que ele estava terminando de falar, o meu cunhado, irmão do meu marido, levantou e disse assim, assim te diz o Senhor, o teu filho está curado. E ele não entendeu isso. E ele olhou para ele e falou, muito obrigado. Porque ele não entendeu o que era aquilo.
E aí, então, eles foram embora. Até o meu cunhado falou para o meu marido, eu estou sentindo algo aqui, estou sentindo que parece que meu coração vai pela boca. Aí o meu marido falou, então fala, então fala. Se ele não falasse, ele não ia liberar a palavra de cura para aquela criança. Você está entendendo? A seriedade. Você está entendendo também que Deus quer distribuir palavras de salvação, de libertação, de cura? Sim, a criança foi totalmente curada, gente. Se existe a igreja de Porto Belo, nós atribuímos a essa cura. Por quê? Porque daí esse casal foi lá em Tubarão, na igreja de lá, e esse outro casal que tinha vindo morar para cá, começou a passar estudo com mais um outro casal junto, e eles estavam em 3 casais, depois era 4 casais, e aí eles começaram a se reunir. E aí o pessoal de Tubarão, no começo, vinha. Só que daí eles queriam alguém que ficasse lá com eles. E aí foi Deus, né? Porque a gente não viria, porque a gente gostava muito daquele povo lá do Paraná. Mas aí, então, foi nós que viemos para ficar com a igreja ali. E a igreja de Tijucas veio lá da igreja de Porto Belo, Timbó, Balneário, tem um povo de São João que vem, um povo de Bombinhas, e assim por diante. Não sei se eu esqueci alguma por aí. Mas aí vieram disso. Uma palavra liberada.